Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Até agora não foi possível construir um consenso em torno da situação dos militares na reforma da Previdência. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, por exemplo, é simplesmente contra a proposta que está para ser enviada ao Congresso, essa que vem sendo discutida por aí. Acha que a Previdência dos policiais é específica, ou seja, ela está prevista na Constituição Federal. O deputado é policial militar do estado de Minas e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, como é que o senhor acha que deve ser o tratamento dos militares numa reforma dessa importância como é a reforma da Previdência? Eu acho que devemos preservar o que se consolidou nas 3 reformas que foram feitas, a emenda 20, a emenda 41 e a emenda paralela, que é a 47. Em todos esses momentos, o Estado brasileiro, através do Congresso, reconheceu que os militares têm uma peculiaridade, têm uma responsabilidade com a nação, os federais com a soberania, com a defesa do território, e os estaduais com a defesa da segurança pública, com a governabilidade, com a segurança, com a proteção à vida, que merecia, que era legítimo que fosse tratado de forma diferente na Constituição. E nesses 3 momentos, preservou-se para os militares federais e estaduais o direito a um regime próprio de previdência. Esse regime próprio, ele não é necessariamente nem melhor nem pior do que os outros. A Constituição defendeu e garantiu que ele fosse próprio, específico, em lei específica, com direito a um fundo próprio. Só que, para os militares federais, o Estado brasileiro reconheceu que, pela sua importância, né, na defesa da soberania, o Estado iria retribuir. Então, a gente chama de um modelo retributivo, simplesmente retributivo. O Estado paga 100% dos proventos. E os militares contribuem para um fundo para pagar a pensão. Nos estados, 2 estados preservaram esse princípio, Minas Gerais e o Distrito Federal, que também mantém esse princípio, esse fundamento de uma previdência retributiva, havendo contribuição para a formação do fundo para a pensão apenas. Os demais estados, baseado no mesmo princípio, que preservou Minas, que preservou o Distrito Federal e preservou as Forças Armadas, constituíram fundos. Então, nos estados, nós temos regras diversas, diferentes. É uma ideia que o governo federal estava pensando também em instituir de forma generalizada, que é a formação de um fundo. Na verdade, o governo federal... Em que cada um vai contribuir numa espécie de previdência privada, mas feita... Não, mas não é isso. Nos estados, como disse, exceção Minas e Distrito Federal, o que se implementou para os militares estaduais foi o mesmo critério, o mesmo fundamento do regime próprio dos servidores civis, que é uma alíquota de contribuição do servidor, uma alíquota do patronal e, por consequência, uma previdência que pode, inclusive, submeter à previdência complementar. Nós já temos 3 estados da federação que já implementou a previdência complementar para os militares estaduais. Espírito Santo, Santa Catarina e um outro que me foge à memória. E vários governadores tentaram implementar nos estados. Os estados, portanto, podem fazer a alteração. Vai depender de como o Estado valoriza ou reconhece os militares. Eu advogo a tese de que, nesse momento, precisamos de novo que o Estado reconheça isso, que o Congresso reconheça que, pela responsabilidade, pelo papel dos militares estaduais e também dos militares federais, que preserve esse direito e que deixe cada um fazer seu embate no Estado. Deixe cada um fazer seu embate no Estado. Então, primeiro, é a premissa equivocada de que os militares não têm previdência. Né? É uma fala comum, tem que pôr os militares porque ele não tem. Os militares federais preservaram um direito, os militares estaduais o mesmo princípio e cada um fez o seu. Né? O que eu acho que nós não podemos admitir de forma alguma é a proposta que o ministro Paulo Guedes vem alardeando aí, que a imprensa vem tentando consolidar, de que
os militares é a grande causa do déficit fiscal do país e que, portanto, precisa de incluí-los a qualquer custo nas regras gerais. Primeiro que eu acho que as regras gerais são muito ruins para quem as tem. Né? Falar que o servidor da iniciativa privada, que no passado tinha uma expectativa de 20 salários mínimos e hoje dificilmente passa de 3, isso não é referência para você levar ninguém. Isso é referência para você tirar essas pessoas dessa condição. E da mesma forma o servidor público. Mas isso seria achatar por baixo. Seria achatar por baixo. O servidor público o da União já tem a previdência complementar. Né? É preciso também trazer para a realidade que nós temos o efeito daqueles que entraram no serviço público há 30, 40 anos atrás, que, portanto, entrou com algum direito, e aqueles que estão entrando depois de 2012, por exemplo, quando o Congresso Nacional aprovou o FUNPRESP federal, que Minas Gerais aprovou em 2013. Então, nós temos uma realidade que, pela legislação atual, para aqueles que estão entrando, não vai se reproduzir daqui a 20, 30, 40 anos. Então, uma reforma que leve em conta o benefício pago hoje não é justa, porque aqueles que estão entrando já não terão esse benefício de hoje. Então, nós estamos reformando, olhando... Já vão entrar em desvantagem. Já vão entrar em desvantagem. Nós estamos olhando para o benefício que se paga hoje para fazer uma reforma para quem já perdeu, para quem está entrando e que já perdeu. Agora, deputado, a participação dos militares nesse governo é muito expressiva. O que o tornou os militares, assim, quase que, na questão da Previdência, uma coisa simbólica. Os militares têm que dar o exemplo. Também eles devem contribuir, devem participar do regime geral, etc, etc. Eu ouvi muito esse tipo de argumento. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro que o Bolsonaro não fez campanha prometendo reforma da Previdência. E muito menos para os militares. Bolsonaro teve nos militares a maior rede organizada da sua campanha. Eu sei que teve uma participação fenomenal da sociedade, porque senão não teria ganhado. Mas a maior rede organizada de apoio ao Bolsonaro, nas primeiras viagens dele, quando ele ainda era pré-candidato lá atrás, é a maior rede dos militares. Ele não fez campanha defendendo a agenda da reforma. Ele fez a campanha com a agenda do combate à corrupção e da melhoria da segurança pública. Então, os militares que participaram da sua campanha não participou para ser sangrado. Por outro lado, nós ainda não ouvimos do próprio Bolsonaro qual que é a proposta dele. Até agora nós ouvimos de alguns generais que estão no governo e do ministro Paulo Guedes e do Rogério Marinho, né? Que a mídia, de um modo geral, está consolidando. Então, nós esperamos ainda Teve que aquela o Bolsonaro... proposta, aquela minuta, digamos assim, que vazou. Que vazou, foi divulgada. divulgado. Aquilo ali era uma tragédia, né? Aquilo era uma tragédia. Então, nós temos uma expectativa ainda que o Bolsonaro, como militar, como quem se beneficiou do ponto de vista eleitoral de uma articulação que iniciou com os militares, basicamente, que ele reconheça isso e reconheça que a agenda que ele colocou para essa categoria não foi a da Previdência. Por outro lado, quando fala que as Forças Armadas vão contribuir, vão ir para o sacrifício, eu tenho até denunciado isso como sendo uma narrativa falaciosa, certo? E eles estão corretos. Apesar da narrativa que não é das Forças Armadas, é uma narrativa da imprensa e dos ministros, de que as Forças Armadas vão contribuir, vão para o sacrifício. Por quê? Nenhuma proposta até agora, nem aquela que vazou, e nenhuma outra conversa de bastidor, está propondo mudar o fundamento do regime previdenciário dos militares federais. Estão propondo alterar tempo de serviço, e não é tempo de contribuição, porque não há contribuição, tempo de serviço, e alterar regras de contribuição a favor da pensão e dos militares temporários. Certo? E a Forças Armadas está correta. Ela está correta, mas a narrativa que se construiu em cima dessa proposta leva a entender que os militares federais estão indo para o sacrifício e que, portanto, tem que levar os militares estaduais também. Os militares estaduais já estão num sacrifício muito maior do que os federais, quando nós falamos dos fundamentos da Previdência. Quando, para os estaduais, já se aplica a regra geral, que é de uma lei federal, que é resultado da medida provisória do Fernando Henrique ainda, que é a Lei 9717, de 98, que estabeleceu as regras. E como regra é equilíbrio atuarial, como regra o fim da integridade e paridade. A defesa que o senhor faz dessa especificidade
da questão da previdência dos militares nos estados, o senhor considera as diferenças regionais? Por exemplo, o custo de vida num lugar, sei lá, do interior do Nordeste, do centro-sul do país, são totalmente diferentes. Eu não faço porque a realidade salarial nas diversas regiões é diferente. E é sancional, certo? Vou te dar um exemplo de Minas Gerais, de onde eu trago as minhas experiências de vida. Há 20 anos atrás, os militares de Minas Gerais, o soldado, estavam deixando a polícia militar para buscar ser trocador de ônibus, porque o salário do trocador era melhor do que do soldado. O sargento deixava de ser sargento para ir ser motorista de ônibus, para trabalhar na Fiat, para fazer concurso na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil, porque o salário não compensava. Nós chegamos à situação de miséria mesmo, de fome, isso lá em 97. De lá para cá nós tivemos melhorias. E, por exemplo, naquela época a gente perseguia o salário, por exemplo, dos policiais do Espírito Santo. Hoje o salário do Espírito Santo está uma miséria. O de Minas Gerais está melhor do que o deles. Ninguém garante como estará o salário de Minas Gerais daqui a 10, 15 anos. Então, por isso que nós não podemos abrir mão de regras de aposentadoria baseado numa política remuneratória, que no Rio Grande do Sul é de um jeito, amanhã pode ser a melhor e de Minas Gerais pode ser a pior. Então, é um equívoco nós defendermos a reforma da Previdência ou admitirmos entrarmos na reforma nessa perspectiva por conta de uma política remuneratória momentânea. Uma política de carreira momentânea. Porque nós podemos ter hoje uma regra de carreira boa e daqui a 10 anos ter a pior. Estagnar a carreira, não ter promoção, certo? Então, é um equívoco você olhar para fazer um retrato e, por conta desse retrato, fazer uma modificação que depois vira um filme que vai rodar e as regras de aposentadoria terão alterado. Então, a questão da regionalização, ela é da política remuneratória e não dos fundamentos da Previdência. Os fundamentos da Previdência é uma coisa, com qualquer salário você tem o fundamento. O fundamento da Previdência, que é da iniciativa privada, que garante para ele no máximo o salário mínimo, é o mesmo que para um outro segmento pode garantir o teto. Os fundamentos são os mesmos. Então, nós vamos fazer uma grande resistência, porque entendemos que, até no plano macro, a principal causa do desequilíbrio do Brasil não é necessariamente a Previdência. Nós temos 43% do orçamento da União sendo gasto com juros e a rolagem da dívida, com o custo da dívida, e metade disso com a Previdência. E Previdência, em qualquer lugar do mundo, tem que ser encarado como distribuição de renda. Então, quem está defendendo a reforma da Previdência está dizendo o seguinte: olha, nós vamos tirar dessa maioria e colocar para uma minoria. Porque, afinal de contas, quem está defendendo a reforma? É o chamado mercado. É para sobrar dinheiro na União para investir através de algumas empresas. Então, é tirar de muitos para concentrar em poucos. Então, como fundamento, eu defendo que nós precisamos de dividir. Até porque esse dinheiro na mão dos trabalhadores aposentados, ele gira no mercado todo dia. Fazer o mercado girar. Girar. E o dinheiro concentrado na mão de poucas empresas financeiras não vai girar na mão da maioria. Deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. Essa briga vai longe. Vai longe e eu espero estar aqui em condições de brigar. A boa briga. A você de casa, obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.